Crit, Cray, ready or not? Yeah. Olá, meus queridos, minhas queridas, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu tô aqui para dar um depoimento para minha amiga Cidinha e agradeço a oportunidade, tá? Um beijo para você, minha querida, amo a sua vida. E assim, por que as pessoas têm se afastado da presença de Deus, né? Essa é a pergunta de hoje. Bom, são diversos motivos, queridos, que fazem as pessoas se afastarem da presença de Deus. N motivos, né? Algumas pessoas se afastam da presença de Deus por conta das lutas, né? Infelizmente tem sido pregado um evangelho aí purpurinado, um evangelho da prosperidade, onde as pessoas acham que à medida que elas aceitam Jesus, a vida vai ser só um mar de rosas, só vai colher coisa boa e não vai ter problema nenhum. E não é assim. A própria Bíblia, né, diz que nós seremos atribulados, que nós passaremos por grandes tribulações, por lutas, todos nós. Porém, muitas pessoas não compreendem isso e quando vêm as lutas, elas começam a se comparar muitas vezes com o ímpio, né? Aí começa, porque fulano de tal, meu tio, a minha amiga, que nem conhece a palavra de Deus, vive uma vida muito melhor do que a minha, eu tô sempre cheia de problema. Porque eu, quando eu era ímpia, quando eu não conhecia a palavra de Deus, a minha vida era muito melhor do que agora. E esse tipo de comparação, queridos, é muito perigoso, porque quando você começa a se comparar com as pessoas do mundo, você também começa a voltar os seus olhos para as coisas do mundo. E o mundo, ele oferece grandes atrativos aí para todos nós. E assim, quando você vê, você está realmente afastado da presença de Deus, porque você vai começar a comprar essa ideia de que ser do mundo é muito melhor, é muito mais leve do que servir a Deus. Outro motivo também é o pecado. Todos nós, queridos, nós somos pecadores, nós somos falhos, né? A palavra de Deus também diz que todos nós somos pecadores, não há um justo sequer, todos nós carecemos da glória, da graça de Deus, não é verdade? Porém, tem pessoas que muitas vezes, quando caem em pecado, acabam se afastando da presença de Deus. Por quê? Por medo dos julgamentos que elas vão sofrer, por medo das críticas que elas vão sofrer na igreja. Então, por isso é muito importante que nós cristãos venhamos acabar com esse negócio de sermos julgadores. Nós não somos juízes de nada. Deus não nos colocou no papel de juízes, queridos. O nosso papel é amar uns aos outros. Isso tem feito com que pessoas saiam da presença de Deus por medo da minha língua, da sua língua. Amém, queridos? Vamos vigiar nas nossas palavras, né? Vamos amar mais e julgar menos, muito menos, nada de preferência. Amém? Também, um outro motivo que as pessoas acabam se afastando da presença de Deus é quando vem o desânimo. Durante a nossa caminhada cristã, durante a nossa vida, queridos, há momentos em que nós realmente ficamos desanimados, né? Não temos força para orar muitas vezes. E aí você acaba minimizando muitas vezes as coisas, achando, hoje eu não vou orar porque eu não estou com vontade, e você não se esforça para que você ore, né? E aí você deixa de orar hoje, quando você vê amanhã também você não orou mais, quando você vê você já não está mais pegando na Bíblia para ler, você já não está mais bebendo da palavra de Deus, e quando você vê você realmente está afastado de Deus. Enfim, queridos, eu poderia ficar aqui o dia todo falando de N fatores que fazem uma pessoa se afastar da presença de Deus. Porém, eu quero chamar atenção aqui para algo que eu vejo como a raiz desse problema, né? Todo problema existe uma raiz que precisa ser arrancada para sanar realmente o problema. E nesse caso não é diferente. E a raiz, aonde eu vejo que realmente está o problema, é a falta de amor, queridos. A falta de amor no meio do povo cristão tem feito verdadeiramente com que as pessoas se afastem da presença de Deus. Por que eu estou falando isso, queridos? Porque ninguém acorda
um dia, né? Ai, hoje eu não vou ser mais cristã, né? Depois de 10 anos de caminhada cristã, hoje eu acordei e resolvi que eu vou pro mundo. Ninguém acorda assim, né, queridos? Ninguém toma uma decisão dessa da noite pro dia do nada. Isso aí, o afastamento de Deus, o desvio, né, de Deus, ele é algo que acontece progressivamente, é um processo. Só que durante esse processo, né, as pessoas elas apresentam sinais, e esses sinais são para que eu, você, o corpo de Cristo, a igreja, reconheça e possa então ajudar essa pessoa com o quê? Com amor, incentivando essa pessoa. Amém, queridos? Só que isso não tem acontecido. Então você começa a ver que a pessoa ela já não vai mais à igreja com a frequência que ela ia. A pessoa, sabe, aquela irmã que sempre ficava nas comunhões depois do culto, acaba o culto, ela já sumiu. Aquela irmã que era uma irmã de oração, que estava sempre envolvida em propósitos com Deus, você já não vê ela mais orando, você já não ouve que ela está fazendo propósito. Tudo isso são sinais. Só que nós muitas vezes não temos notado esses sinais. Por quê? Porque está acontecendo esse esfriamento do amor. Infelizmente, a igreja tem ficado muito mais parecida com o mundo. A igreja tem sido muito mais influenciada pelo mundo do que influenciando o mundo. Nós somos influenciadores, foi para isso que nós somos chamados. Mas nós temos muitas vezes sido mais influenciados do que influenciadores. O mundo há muito tempo, queridos, já está ocorrendo esse esfriamento. As pessoas mal se olham, ninguém quer saber do problema de ninguém. Ema, cada um com seus problemas, cada um no seu quadrado. As pessoas estão cada vez mais centradas em si mesmas, né? O egoísmo, o egocentrismo tem tomado conta do mundo. E isso tem entrado dentro das igrejas, queridos. Os cristãos estão cada vez mais centrados em si mesmos, nos seus próprios interesses, no seu bem-estar. Muitas vezes nós não conhecemos nem o irmão que está sentado do nosso lado todos os domingos na igreja. A gente só fala paz do Senhor para ele na hora que o pastor manda falar e pronto. Pessoas estão sofrendo do nosso lado e nós não estamos vendo. E isso é o que verdadeiramente, na minha opinião, tem feito as pessoas saírem da presença de Deus. Porque a gente já não vê mais um corpo de Cristo, onde um membro, né, começa a não funcionar bem e outros membros vão lá atrás, né, e saber o que está acontecendo, né? A gente já não vê isso. A pessoa não veio, nem notou que não veio. A pessoa ficou um mês sem vir. Quando ela aparece, é como se ela tivesse vindo todos os dias. Queridos, nós precisamos uns dos outros. É por isso que é importante nós congregarmos. Se fosse para nós ficarmos, né, cada um no seu quadrado, não precisaria nem ter igreja, queridos. Né? Cada um pegava a sua Bíblia, lia na sua casa, pronto, acabou. Seria até muito mais confortável, né? Não teríamos nem conflitos, porque estar em comunhão também na igreja é ter conflitos. Você vai encontrar dentro da igreja pessoas difíceis de lidar. Amém? Mas isso é importante para o nosso crescimento espiritual. Então, queridos, eu vejo as igrejas cada vez mais abarrotadas de gente, né? As igrejas têm crescido, glória a Deus por isso. Mas, por outro lado, eu me pergunto, que crescimento é esse, né? São milhões de pessoas que são só, cada um é só mais um no meio de uma multidão. Isso não é o corpo de Cristo. Amém? E isso tem feito com que as pessoas se afastem da presença de Deus, porque as pessoas se sentem sozinhas em meio às suas lutas, né? Mesmo com uma igreja cheia de membros, muitas vezes você na luta está sozinha, não tem um amigo,
um irmão dentro da igreja com quem você possa dividir os seus problemas. Tem medo de falar dos seus pecados porque vai ser julgado, criticado. Então, eu creio que se nós amarmos uns aos outros, se nós cumprirmos esse mandamento, que é o principal de todos, as coisas vão ficar muito mais fáceis e menos pessoas vão se desviar da presença de Deus. Amém? Essa é a minha opinião. Beijo pra vocês, fiquem com Deus. Obrigada, Cida, minha amiga querida, que eu amo de paixão, pela oportunidade de estar aqui, né, dando a minha opinião. Amém? É isso aí, gente.